Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro. Graça e paz a todas que me ouvem, né? Quero dizer que é um privilégio estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, né? Da Mulheres como Nós, e amei essa iniciativa, essa busca por mais de Deus. Então eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo, por estar aqui, e é uma honra. Para quem não me conhece, eu sou missionária Noêmia, sou aqui de Sorocaba, tenho um trabalho no campo transcultural e eu fiquei muito feliz porque meu trabalho é com mulheres, né? Deus tem me dado esse chamado para trabalhar com mulheres, então eu fiquei muito honrada, né, por poder estar aqui com vocês também, partilhando um pouquinho e conhecendo um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia. A minha mulher é a Miriam, né? Então eu vou partilhar um pouquinho com vocês o que o Senhor colocou no meu coração a respeito da vida de Miriam, não só dela, mas de toda a sua família. E nós vamos seguir aqui o nosso enredo e vamos aprender muito com Miriam. Ela tem muito para nos ensinar. Miriam, ela faz parte da família de Moisés, de Arão, né? Ela é filha de Arão e Joquebede. Né, Miriam, ela faz parte do povo hebreu, né? Eles estão vivendo ali como escravos no Egito, né? E dentro desse enredo, desse contexto de serem escravos, né? Uma família escravizada no Egito, o Senhor escolhe, né? Escolhe a família de Miriam para fazer a diferença ali no meio dessa história, desse enredo, né? E quando Miriam aparece na história, né? Lá em Êxodo 2, do 3 ao 10, Miriam aparece na história, juntamente com a sua mãe, Joquebede, né? O líder naquela época, o faraó, deu uma ordem, né, para que as parteiras eliminassem todos os homens que nascessem das mulheres hebreias, né, temendo que o exército dos hebreus se tornasse maior do que o exército do faraó. Então ele deu uma ordem para que as parteiras eliminassem os meninos, mas as parteiras eram mulheres piedosas e elas não faziam isso, né? Elas escondiam os meninos. E no meio dessa história nasce um personagem muito importante. No meio desse contexto nasce um personagem muito importante chamado Moisés. E Moisés era irmão de Miriam, né? Eu vou ler o texto aqui para a gente ir seguindo essa história, né? Da história de Moisés, onde Miriam aparece. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." E então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamenta-o para mim, e pagarei para você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu te tirei das águas."
né? Essa menina que está acompanhando esse texto é Miriam. Miriam faz parte da família de Moisés. Lá em Números 26, 59, diz assim: o nome da mulher de Arã era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então Miriam, ela fazia parte dessa família, da família de Moisés. E esse povo está ali sendo escravizado. E Miriam e a sua mãe tiveram essa ideia de Deus para salvar o seu irmãozinho. E essa ideia deu certo, né? Moisés foi poupado, a vida dele foi poupada. E mais para frente, Deus escolhe, né, Moisés para ser o libertador do povo hebreu, né? Então Deus vem lá em Miqueias 6,4, diz assim: eu o tirei do Egito e te remi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Então o Senhor não levanta só Moisés para libertar o povo. Deus também levanta Arão e Deus também levanta Miriam, uma mulher. E aí começa um enredo de uma história mais abrangente sobre a vida de Miriam e o seu ministério, né? Porque Miriam também é levantada junto com os seus irmãos para ser aquela também que vai auxiliar no resgate do povo hebreu, né? Então esse povo, eles passam por esse processo e Miriam, ela se torna uma líder, uma representação feminina ali na liderança, né? Na condução, né, do povo da saída do Egito para Canaã, que seria a terra prometida, né? Então Miriam, ela nos ensina muito, ela vai nos ensinar várias lições, ela vai nos ensinar, né, como ser uma adoradora, né? Tem uma parte que eu gosto muito, que é a parte quando o povo sai do Egito, quando Deus manda as pragas, quando Deus dá a ordem, enfim, Faraó libera eles e eles saem do Egito, né? E quando eles estão indo, eles estão diante do mar e Faraó vem, né, para persegui-los e eles conseguem milagrosamente, o mar se abre diante deles e eles atravessam a seco o mar. É uma história muito conhecida e a palavra diz que quando isso aconteceu, né, Miriam prontamente ela pega, está registrado em Êxodo 15, do 20 ao 21, que diz assim: então Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam ali lidera um momento de adoração ao Senhor, de louvor, de gratidão, de dança, né? Ela sai dançando ali, ela sai salmodiando ao Senhor e se alegrando por aquilo que o Senhor tinha feito. Então até aqui onde nós já chegamos, nós aprendemos duas coisas com Miriam. Miriam é uma jovenzinha ainda, quando ela viveu aquela história, né, do cesto, do livramento do seu irmão. Ela era uma mulher que podia guardar segredos importantíssimos, porque esse era um segredo da sua família, né? Então ela era uma pessoa que sabia guardar segredos, né? Ela guardou esse segredo. Miriam também soube reconhecer e aceitar aquilo que Deus tinha proposto para ela, junto com a sua família, de ser aquela que estaria à frente da libertação de todo o povo dos hebreus. Ela aceitou essa incumbência dada pelo Senhor, né? Você não vê Miriam questionando, mas você vê ela ali do lado de Moisés, junto com Arão, aceitando esse chamado e essa proposta, né? Você vê ela aqui reconhecendo quem era a pessoa que tinha os livrado, ela reconhecendo que era o Senhor. Então ela sai cantando, ela sai salmodiando e ela sai reconhecendo. Ela fala: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Então é um reconhecimento de quem é Deus,
Então ela também nos ensina que ela era uma mulher que conhecia o Senhor, ela conhecia o Senhor, a grandeza do Senhor, ela reconhecia o livramento que o Senhor tinha dado para eles naquele momento, porque eles precisavam desse livramento. Então ela sai ali cantando, adorando, e não somente ela leva outras mulheres também, ela conduz outras mulheres a esse momento de adoração, né? Mas a Miriam também nos ensina algo, né? Um certo dia, isso está registrado lá em Números 12, do 1 ao 2, né? Miriam, né? Um certo dia ela se invocou um pouquinho com Moisés, e olha o que aconteceu. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor... Então Miriam, ela faz um questionamento. Ela fala assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, né? Então Miriam aqui, em Números 12, 1 e 2, ela se coloca contra a liderança de Moisés, né? Ela se coloca contra, o coração dela se contamina ali contra Moisés, e ela começa a questionar a liderança de Moisés. E isso aqui nos ensina muito, muito, muito. Por quê? Porque muitas vezes nós também questionamos muitas coisas. E eu queria que nós pegássemos esse questionamento de Miriam e que nós pensássemos um pouquinho no que Paulo vai dizer para os Gálatas, né? Lá no livro de Gálatas, eu quero fazer um paralelo junto com vocês. Gálatas 5, do 16 ao 23. Paulo vai falar para a igreja de Gálatas que se nós andamos no Espírito, né, nós cumprimos os desígnios do Espírito. Mas se nós andamos na carne, nós cumprimos os desígnios da carne, os desejos da carne. E eu vou ler essa base bíblica para a gente pensar um pouquinho sobre essa atitude de Miriam, que tem muito também a nos ensinar nos dias de hoje, né? Então diz assim, Gálatas 5, do 16 ao 23. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Elas estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sensual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então Paulo ele vem advertindo aqui a igreja dos Gálatas com essa série de falas sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E eu quero pegar só fracionar a parte que ele fala, facções. O que é facção? Facção é você se colocar contra outra pessoa e levar outra pessoa a se colocar contra aquela pessoa. E isso aconteceu com Miriam. Miriam, não feliz com Moisés, ela também contaminou o coração de Arão, que também se colocou contra Moisés, né? Então ela criou ali naquele momento uma facção, né? E uma facção é você passar a ver o outro a partir da ótica daquele que te falou. E isso acontece muito nos nossos dias, né? Tomar partido, né? Montar facções, né? Você não gosta da pessoa, mas você não quer não gostar dela sozinho. Você quer que outros também não gostem dela. Então você vai falar para outros e você vai contar a sua versão. E você vai dizer, né, o que aquela pessoa fez, o que te desagradou. E ali você está montando uma facção. E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber.
né? Porque eu não gosto, o outro não é obrigado a não gostar, né? Então Miriam, ela discordou de Moisés e ela faz isso, e é uma coisa que acontece nos nossos dias também. Quem nunca, né? Quem nunca, né, discordou de alguma coisa? E olha como isso é muito sério, porque o Senhor ouviu isso, né? Ela começou a criticar, né? Então, assim, eu quero que a gente pense um pouquinho, né, sobre as nossas falas, sobre as nossas críticas. Eu quero que a gente pense um pouquinho, né, o porquê que eu tô me colocando contra o outro, né? Por que eu tô lutando essa luta? Será que eu preciso lutar essa luta? Será que eu não posso simplesmente ver algo, discordar de algo e levar ao Senhor em oração? Eu preciso verbalizar, eu preciso falar, eu preciso contaminar não só o meu coração, mas contaminar o coração de outros também. Então Miriam nos ensina sobre isso, né? Que nós não devemos agir dessa forma. O que aconteceu, né? Lá em Números 12, do 4 ao 10, tem o discorrer dessa história, né? Que Deus ouviu o que Miriam estava falando. Deus ouviu que Miriam estava se colocando, né? Miriam começou a criticar Moisés, né? Então ela criou ali uma facção, né? Que Paulo vai dizer que é uma obra da carne, é uma obra da carne, né? Então, o que aconteceu? Números 12, do 4 ao 10, o que acontece, né, com Miriam? Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente e ele disse: ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim? Porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por desígnios, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Então o Senhor viu a fala, né, de Miriam. E o Senhor vem e repreende severamente. O Senhor vem e repreende severamente Miriam e Arão. E Miriam, ela fica leprosa, né? Por uma atitude errada, né? De criticar, de falar, de se opor. E isso acontece muito nos nossos dias. Não gostei, não quero saber, vou falar mesmo, né? Vou pôr a boca no trambolho. Sendo que muitas vezes nós precisamos ter um pouquinho de sabedoria e de paciência e levar tudo ao Senhor em oração, porque Ele que sabe. Miriam, ela fez um mau juízo de Moisés. E Deus, ele vem e ele fala o que ele pensa a respeito de Moisés. E era totalmente o contrário do que aquilo que Miriam estava questionando. Ela estava questionando se Deus falava somente por Moisés. E Deus vem e fala assim, não, eu falo com ele. Eu me revelo a ele sem reservas. Eu me revelo a ele face a face. Então Deus vem colocando as coisas no lugar. Deus vem trazendo um conserto ali. E Deus vem ali trazendo também uma punição, né? Porque ela agiu de forma errada. Mas o que acontece? Deus é clemente, misericordioso, né? Então Moisés clama por Miriam, né? Números 12, 13 e 15 vai dizer assim: então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias?
que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser traduzida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Miriam ficou 7 dias retirada. Moisés intercedeu por ela. Ficou isolada de todo o acampamento, o arraial. Tudo parou para esperar que ela fosse curada, restaurada, para que ela pudesse voltar ao convívio de todos. Então ela aprendeu ali, né, essa lição que não é assim. Quando a gente não gosta, né, de algo, a gente já sai falando, já sai se colocando contra. Então Miriam nos ensina isso. O Senhor vem ali e mostra o outro lado para ela. O lado que era o lado do Senhor, que o Senhor havia escolhido Moisés, a liderança dele. Então nós aprendemos muito com Miriam. Então ela nos ensina que ela é uma pessoa muito jovem, que sabe guardar segredo, que é confiável. Ela nos ensina sobre assumir uma liderança, né, sem questionamentos. Ela é líder junto com Moisés. Ela é uma liderança feminina, né, nesse processo de libertação do povo do Egito, a terra prometida. E ela nos ensina que nós não devemos nos opor a lideranças, né, que nós não devemos nos opor, né. Às vezes nós nos colocamos nessa posição de se opor contra a vida dos outros sem motivo nenhum, né. Não é a nossa vida, não tem nada a ver com a nossa história, e muitas vezes nós fazemos isso ou porque ouvimos alguém, ou porque queremos que seja diferente, né? E nós precisamos entender que o Senhor é aquele que está no controle da história, né? Que Ele comanda a história, né? E Ele estava no controle da história lá, né? Então, assim, ela nos ensina sobre isso, né? Ela nos traz essa lição de não se opor, né? De não fazer facções, né? Mas viver uma vida no Espírito, né? Nós temos que aprender com os erros do outro, né? Nós não podemos criar facções ou montar facções ou se envolver em facções, né? Nós não podemos olhar para o outro através da ótica do outro. Nós precisamos olhar pela ótica de Deus, né? Como Deus vê aquela pessoa, como que Deus vê a atitude daquela pessoa, mesmo que eu não concorde, né? Mesmo que não me agrade, mesmo que eu reprove, né? Como Deus vê, né? Então nós precisamos levar tudo em oração. Tudo em oração. E Miriam se despede, né? Ela segue viagem com seu povo, mas lá em Números 20, capítulo 20, versículo 1, no primeiro mês de toda a comunidade de Israel, chegou ao deserto de Zim, e ficou em Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Então Miriam, ela ainda estava no deserto, e ali ela foi sepultada no deserto, né? Ali em Zim, e ela ficou em Cádiz, e ali ela morreu, ela descansou, ela cumpriu o chamado, né? A gente fala, combateu o bom combate, né? E ela se despede do povo hebreu ali, né? Antes de chegar na terra prometida, né? Então nós aprendemos muitas coisas com a Miriam, né? Ela era uma jovem corajosa, ela foi um instrumento de Deus na missão, né? Ela tinha uma vida comprometida com essa família e com esse povo também, ela tinha isso, né, na vida dela. Por um momento, ela pecou, mas graças a Deus ela foi restaurada, né? Isso mostra que nós não somos perfeitas, mas nós precisamos buscar em Deus. Quando nós pecamos, nós precisamos buscar em Deus a restauração e confessar, né, os nossos pecados. E todas nós temos um pouco de Miriam em nossas vidas.
e precisamos muito de Deus para cumprir a jornada de forma aprovada por Deus. Todas nós temos coragem, todas nós somos um instrumento do Senhor na missão. O Senhor tem nos chamado para ser um instrumento, né? Todas nós também, por muitas vezes, né, deslizamos, erramos, nós precisamos buscar a restauração. E o Senhor tem nos chamado para uma vida de comprometimento com Ele, com a sua causa, com a sua obra. Então Miriam nos ensina muitas coisas. Miriam nos ensina que precisamos muito do Senhor na nossa vida. Ela nos ensina que o Senhor também tem nos chamado no meio da nossa família para fazer a diferença. Que o Senhor também tem nos levantado como líderes, né? Ela nos ensina muito, muito sobre estar do lado de uma liderança. Toda mulher está do lado de um homem, se ela é casada. Se ela não é casada, ela está do lado do seu pai, dos seus irmãos. Ela está no meio de uma liderança, né? E o Senhor tem nos chamado para cumprir esse papel com graça, com sabedoria, né? Com bondade, amabilidade, né? Guiada pelo Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, né? O Senhor tem nos chamado também, como Ele chamou Miriam. E eu termino aqui desejando que, em nome de Jesus, você seja um instrumento do Senhor para restaurar vidas, como Miriam, Moisés e Arão foram usados no seu tempo. Que o Senhor também te levante como uma mulher com coragem no meio dessa geração, para resgatar outras famílias, outras mulheres, outras nações, outros povos, e que o Senhor nos use com graça, com sabedoria, nos use como Ele desejar nos usar. Um abraço a todas vocês, fiquem com Jesus, e foi uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe cada uma de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer.